Pronto, acho que podemos começar. Eu começo por agradecer ao Rui Dias a disponibilidade para partilhar com os nossos alunos eh, eh, a sua experiência com o IBM Watson e introduzir o IBM Watson aqui aos alunos do Universidade de Data Science and Engineering. Muito rapidamente e resumidamente, o Orlindo está já há vários anos, há muitos anos na IBM, desde já de 99, já há bastante tempo, realmente, onde tem trabalhado em várias áreas da empresa e neste momento é o Cloud Architect. Para além das suas funções na IBM, é também docente no Instituto Politécnico de Setúbal e, portanto, já tive a oportunidade de ouvir, portanto, é também experiência destas guerras. Portanto, eu agradeço mais uma vez a colaboração e, Arlindo, quando quiseres. Ok, começamos já. Eu vou partilhar o meu ecrã. Muito bom dia a todos e, portanto, vou partilhar o meu ecrã neste momento. Ecrã entire screen. E eu tenho aqui uma apresentação que poderá ser um bocado enfadonha, mas eu tentarei colocá-la de uma forma o mais simples possível. O que é que eu pretendo neste momento? Vamos seguir esta apresentação, que supostamente não dura mais do que 30 minutos. Depois, durante 5, 10 minutos, eu mostro-vos coisas a funcionar de facto. Depois disso, um período para ter questões e para podermos falar um pouco. Vou tentar encurtar o tempo. Entretanto, Carlos, estão a ver isto em full screen ou não? Não, estamos a ver a vista de desenvolvimento. Certo, porque ele não me está neste momento. Deixa eu só desligar aqui. Agora sim, agora está a Ok. vista de full screen. Já está. Foi só um cabo. E quando tem dois monitores, isto no Linux tem sempre as suas coisas que há pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Ok. Portanto, o título é IBM Cloud and AI for Data Scientists, para o mestrado de Data Science. Esta apresentação é vossa. Eu criei-a para passar. Professor Carlos depois far-vos-á chegar à apresentação, porque ela foi criada de raiz para este seminário. Ok? Portanto, vamos começar com a apresentação da pessoa que está aqui. Que... Jesus. Ok. Estou aqui com algum delay, acho eu, e nos vossos ecrãs então ainda deve ser pior. Portanto, meu nome é Arlindo Dias, muito bom dia a todos. Sou um Cloud Architect na IBM. Está aqui o meu contacto. Adicionalmente, sou um assistente convidado no Departamento de Economia e Gestão do Politécnico de Setúbal, onde leciono uma cadeira associada às tecnologias de informação e empreendedorismo e coisas associadas. Esta é a minha fotografia, se a encontrar nas redes sociais. Portanto, a diferença é que na outra estou um bocadinho mais formal. A pessoa é a mesma. Vou começar e de acordo com aquilo que está na agenda, com aquilo que é a IBM. Okay? Primeiro, vou falar sobre a IBM. IBM foi mudando de logotipo ao longo dos anos. Tem alguns anos, sendo uma empresa de tecnologia. No entanto, em 2011, a IBM teve o seu primeiro centenário. Portanto, estamos a falar de uma empresa tecnológica que os 100 anos foram em 2011. E tem-se mantido relativamente confortável no mercado, com altos e baixos, como qualquer outra organização. Algo que me dá um especial orgulho é coisas como ter como meus ex-colegas, porque já não fazem parte, uns porque faleceram, outros porque já entraram em retirement, 5 prémios Nobel e depois uma série de outras condecorações aceitas
a comunidade. E existe um site também onde podem identificar o que é que a IBM fez ao longo dos últimos 100 anos. E se pesquisarem no YouTube também conseguem encontrar, ou numa outra qualquer plataforma de search. Para vos dar um exemplo, sim, o cartão perforado, sim, foi a IBM que criou. A disquete, sim, foi a IBM que criou. Aquilo que nós usamos, agora estamos mais próximos de utilização de QR codes, mas os códigos de barras, sim, foi algo que saiu da IBM. Os personal computers, sim. Se a IBM está em algum desses negócios, não. As empresas têm que se transformar, têm que se adaptar e têm que evoluir sempre e tornarem-se diferentes. Onde é que a IBM está neste momento? Entre muitas outras coisas, computação quântica, por exemplo. E trabalhando muito próximo com a academia. Muito próximo mesmo com a academia, porque há aqui muita investigação e muito que depende não só daquilo que é a vontade da IBM, mas daquilo que na ciência e na investigação junto à academia podemos fazer em conjunto. Depois, existe a componente da cultura, que é a cultura de collaboration, e quando falamos de collaboration, não é collaboration internamente, uns com os outros. Estamos a falar de collaboration com todo o nosso ecossistema, e isto inclui a academia. Uma cultura de analytics e systems thinking. Este senhor, que é importante perceberem quem é, para perceberem o nome de quem, porquê o nome Watson, tem uma das suas mais recitadas quotes, que é "All the problems of the world could be settled easily if a man were only willing to think." The trouble is, este senhor sempre teve este tipo de quotes associadas a nós o que precisamos é de pensar. O problema é quando achamos que pensamos, tivemos uma solução e a partir daqui para a frente já não vamos ter que pensar. Este senhor chamava-se Thomas Watson e isto provavelmente ajuda-vos a perceber o porquê de muita coisa ser chamada de Watson dentro da IBM. Ok, esta era a minha primeira parte. E o que é que estas empresas têm em comum? Estas empresas, isto é apenas um pequeno exemplo. Estas empresas têm em comum algo que tem em comum este statement também. Isto é da Forbes, não tenho aqui a referência, mas isto é da Forbes. A Fortune 500, a partir de do ano 2000, 52%, mais de metade, das empresas desapareceram. Reparem que antes eu estava a falar, o que é que estas empresas têm em comum? Como é que elas tiveram um crescimento tão exponencial? Inclusive foram colidir com negócios já existentes. No entanto, ao lado disso, aquelas que eram as grandes empresas, muitas desapareceram. A causa foi esta, não é? É vapor de água, H2O em estado gasoso. Ok, a cloud, sim, cloud fez algumas diferenças. I have my photos on the cloud. Ok, tenho as fotografias na cloud. Ok, não tem problema, so what? O que é que isso significa? Na realidade, muitas vezes significa isto. Isto podia ser qualquer um dos meus filhos a responder um teste na sua escola. A culpa aqui é minha, mas a resposta é cloud para tudo. Não é correto. Não é correto que seja a resposta para tudo. É muito incorreto, muitas vezes, a forma como não temos conhecimento ou sabemos como é que o vamos utilizar. E ficamos agarrados a chavões e tecnologicamente não percebemos como é que podemos tirar partido daquele statement anterior do founder da Galvanizer, que resume, o statement dele resume aquilo que é a democratização do acesso à tecnologia. Esta tecnologia pode ter a ver com
guardar fecheiros, mas sobretudo tecnologias que façam a diferença, e sobretudo na área da inteligência artificial e tudo aquilo que são as ferramentas para data scientists e afins. A definição de cloud computing, para que fique claro, é um modelo. Esta definição do NIST é uma definição que provém de uma conferência de 1997 do professor Ramnath Shilapa, do MIT, e que, numa conferência do NIST, identificou como cloud computing é um modelo. Não é uma tecnologia, é um modelo. A tecnologia tem que se adaptar a esse modelo. E aqui há por vezes, alguma confusão. Cloud é aquela coisa, é algo, é uma tecnologia. Não. É tecnologia adaptada para um modelo de on-demand network access and shared pool of configurable. Há muitas coisas que são contestáveis, obviamente, nesta definição, mas esta é a definição do NIST e é aquilo que é um modelo comum. O que é que isto significa? Significa que nós temos peças de Lego, temos ferramentas, temos tudo aquilo tudo, ou quase tudo, que podemos necessitar para aplicar aquilo que são as nossas ideias ou resolver os nossos problemas. Ou seja, os nossos ou gain creators ou pain relievers. Temos as peças. O que é que fazemos com isso? Podemos fazer muita coisa. No entanto, é sempre o princípio de temos as peças e qual é que vai ser o resultado final. E isto tem um impacto também, que é o impacto do serverless, e atualmente já não temos servidores, não precisamos disto. Isto é o que os novos sem-abrigo serão os computadores. Não, a capacidade computacional continua a ser muito necessária, mas a capacidade computacional é cada vez mais uma commodity e nós temos que tirar partido daquilo que é eu vou usar uma expressão que pode não ser muito correta, o business intelligence, mas não numa perspectiva de BI, normal business intelligence a partir de um data lake que eu vou criar, mas no business intelligence de perceber, já numa parte mais de gestão, de perceber como é que eu, no meu negócio, posso colocar aqui alguma inteligência para tirar partido da tecnologia. É só isto. Como é que eu posso tirar partido da tecnologia para ter impacto no meu negócio? Esta questão do serverless é por que razão eu vou ter que adquirir o que quer que seja, se eu posso simplesmente consumir serviços, não tenho que reinventar a roda. Porque as ferramentas existem, elas estão disponíveis, as ferramentas existem, mas garanto-vos uma coisa, eu tenho muitas dúvidas, para já, eu não quero ser vilipendiado aqui por uns anos por ter dito algo nestes termos, mas eu continuo a acreditar que as ferramentas só funcionam, as ferramentas tecnológicas, por mais avançadas que sejam, porque foram desenvolvidas por humanos e precisam dos humanos, ainda pelo menos, para termos o controle das mesmas e ter os resultados que nós pretendemos. Estas ferramentas é algo que, no caso da IBM, estão à vossa disposição. Neste caso, tenho aqui um exemplo que se chama IBM Academic Initiative. O IBM Academic Initiative é algo que vos permite ter acesso a ferramentas, que eu já vos vou mostrar daqui a pouco, com base num requisito. Quando usarem o botão Register Now, o único requisito é terem um endereço de e-mail de uma instituição de ensino acreditada, que, no caso desta audiência, se aplica a todos. Portanto, o endereço de e-mail tem que estar num domínio de uma instituição de ensino acreditada. E, a partir daí, tem acesso a recursos adicionais, a formação, a certificações e, inclusive, a consumo de recursos na IBM Cloud, que os podem utilizar independentemente de ser no âmbito de uma unidade curricular, de uma cadeira, de um curso ou de uma exploração pessoal. Portanto, fica convosco. Depois existem outros programas também com certificações, que é o IBM Global University Programs. Eu não tenho aqui os links por uma razão simples. Eles de vez em quando mudam e é muito mais simples eu dar-vos o nome do programa,
pesquisam e vão atrás se considerarem que pode ser interessante. Ok, nós temos aqui The New Way neste momento. E The New Way é quando começamos a falar de inteligência artificial, AI, que abrange aquilo que é Machine Learning e que abrange depois as componentes de Deep Learning. Ok, isto pode-nos deixar um pouco a pensar. Vamos olhar agora aqui para a componente mais de dados e Artificial Intelligence, AI, inteligência artificial. Qual é a importância disto? Our point of view, isto numa perspectiva também de IBM, que é o petróleo do futuro e que vamos, de facto, tirar valor para conseguir fazer predições. E isto tem que ser híbrido. Isto não pode ser uma coisa que existe num único sítio. Tem que ser algo que eu posso ter um modelo que eu executo onde quer que seja no meu portátil, seja numa cloud de qualquer provider, seja num servidor que tenho na minha instituição. Portanto, tem que ser o mais transparente possível, híbrido e flexível, sendo que o princípio é sempre dados, e começa sempre tudo pelos dados. Eu não quero entrar muito por aí, porque é de facto o core daquilo que é a vossa formação também aqui neste momento. Agora, uma novidade de janeiro. A IBM é um dos players considerados pela Gartner no último relatório da Gartner, de Magic Quadrant, é um dos líderes. Okay? E este é o relatório para Machine Learning, okay? De janeiro de 2021. E isto é um segmento que eu também retirei de algo que é facilmente pesquisável, portanto estou aqui local, não vou ler, mas é baseado naquilo que são as funcionalidades do Watson Studio. Watson Studio, que é um IDE que nos permite criar aqui alguma organização e governo na forma como tratamos os dados, criamos os modelos, organizamos os nossos notebooks, criamos os nossos pipelines e fazemos o deploy. Só per si o Watson Studio não faz isto tudo. Temos que utilizar outros serviços, como uma coisa chamada Knowledge Catalog e o serviço de Machine Learning para fazer o deploy dos nossos modelos. No entanto, o Watson Studio é, de acordo com a Gartner, considerado aquilo que é a estrela que faz, no fundo, a orquestração destas três componentes importantes, que é o governo dos dados e aquilo que é a componente do deploy dos modelos, porque isto há sempre um dia 2. Uma coisa é eu ter uma ideia, tenho aqui um TensorFlow, tenho aqui o meu código em R ou em Python, e isto é fantástico, tenho aqui o meu dataset. Mas o meu dataset amanhã está desatualizado, amanhã muda de sítio, e o meu código e os bias que eu identifiquei no dia 2 mudaram. E temos que ter aqui governance, e temos que ter equipas multidisciplinares e equipas com muitas pessoas. Aqui também dá um detalhe interessante, que é, de acordo com a Gartner, o return on investment pode crescer até aos 480% de utilizar uma ferramenta devidamente estruturada para este processo de criação dos modelos, de fazer a limpeza dos dados e o governance dos mesmos, e governance também dos modelos e a forma como fazemos o deploy dos mesmos e o trabalho em equipa. Esta componente, e aqui falamos do Watson Studio. Agora, esta componente do Watson Studio, ela está incluída também numa solução que é o Cloud Pak for Data. O que é que isto significa? É ter estas soluções não só como um serviço que está na cloud, mas também como algo que pode ser utilizado on-premises ou numa outra cloud qualquer. Okay? Com base num princípio simples. Está containerizado e nós estamos a utilizar Red Hat OpenShift. A partir do momento que seja em OpenShift, nós podemos utilizar isto onde quer que seja, estas funcionalidades. Há um princípio que é importante naquilo que são as APIs e aquilo que são as funções disponíveis, que é o não utilizar os dados do mercado
para treinar os modelos. Portanto, são modelos de Deep Learning com 3 camadas, em que na primeira camada eu tenho General Wikipedia-based treino e acima tenho Industry like seguros, banca, telecomunicações, distribuição, Basic Knowledge e tudo o resto, são 3 camadas e tudo o resto é propriedade intelectual e os dados e os datasets são de quem vai criar o modelo. Okay? Este é um modelo algo distinto do que é mais comum aparecer no mercado para utilização genérica, mas esse é o princípio que nós adotamos. Mas o princípio aqui é, nós podemos ter este tipo de funcionalidades em qualquer sítio. Com a componente de Collect, Organize, Analyze and Infuse, não vou perder muito tempo com isto. Continuous Delivery das aplicações. Isto Continuous Delivery é algo que já tem muitos anos, é o princípio de renovar sempre em termos de deployment aplicacional, novas releases, os princípios de DevOps. Mas aqui temos algo adicional, que é acesso aos dados. Onde é que eles estão? Como é que eu vou fazer? Eu não posso estar simplesmente a pedir para enviem-me um e-mail com os dados. Nós temos que ter acesso, de facto, aos dados, como acquiring, aquele princípio de data and self-service, que é isto, eu tenho um modelo de governance e eu posso obter os dados quando preciso, o tipo de dados, mesmo que tenha que ser necessário fazer data masking, anonymization, o mais importante de tudo são os dados, de facto. Muitas vezes não é a entidade e temos que estar de acordo também com tudo aquilo que são as normas regulamentares. Refining data, o data cleaning e todos aqueles processos que vocês conhecem. Desenhar um modelo e definir os princípios de deployment. Ok, isto já não é DevOps, isto é Continuous Delivery, isto é AIOps. Okay? E este AIOps é, de facto, isto deve ser híbrido, seguro e simples. E isto desemboca num princípio daquilo que é o princípio do Cloud Pak for Data, que é aquilo que pode ser utilizado em qualquer cloud do mercado, desde que tenha uma plataforma, a plataforma de containers que é o OpenShift, mas que segue todos estes steps e todo este fluxo, que pode ser consumido como um serviço que está disponível, mas que pode ser utilizado de uma forma perfeitamente isolada. E agora vou passar para a segunda fase, que é a fase em que eu vou partilhar o meu ecrã. Neste momento estou a ver o Fábio. Estou eu e estão todos os que estão aqui. Okay? Não sei, Carlos, se fazemos aqui um momento de Q&A ou se eu passo já para mostrar aqui algumas coisas, como é que isto pode funcionar. Até porque a demo poderá ser mais... A demo, eu não vou fazer uma demo, eu vou mostrar-vos aquilo que está disponível. Portanto, não é oficialmente uma demo. Carlos? Ok, então... Orlando, eu peço desculpa, mas eu tive aqui os problemas, tive que sair e voltar a entrar por causa da sessão, que estava com tempo limitado e não havia pergunta. Podes repetir, senhor? Não, aqui a questão é, eu se calhar abria agora, a hora que é, eu já passei toda a apresentação, se podíamos abrir aqui o micro aos participantes para termos aqui uma parte agora de Q&A e eu a seguir direcionar aquilo que vou mostrar, talvez mais para uma parte... Pode ser, sim, sim. É um risco que eu estou a assumir, que a grande probabilidade é de eu não conseguir nem responder, nem mostrar o que quer que seja. Portanto, eu estou a assumir esse risco, mas pelo menos tentaria ser um pouco mais direcionado naquilo que vos vou mostrar. Sim, parece-me boa ideia. Não sei se há alguma questão. Acho que também os alunos, imagino que estejam curiosos por ver a demo, não é? Acho que seja mais essa... Não há aqui ninguém que tenha uma questão qualquer. Se houver uma questão, Eu estava sem vídeo, agora é que percebi. Não há aqui ninguém que tenha uma questão. Dúvidas, toda a gente neste momento está...
Vou-me calar agora durante uns segundos. À espera que alguém faça no momento. Acho que não, Orlando. Acho que está Ninguém tudo quer ansioso. arbitrar nada. Está Ok. ansioso pela demonstração. Também estás a fazer sofrer as pessoas, não é? Ok, não, mas a demonstração não é grande demonstração, ok? Aquilo que eu vou fazer... ok, estão a ver o meu ecrã, certo? Certo. Pronto. Então, o que é que eu estou a fazer? Eu fiz login a cloud.ibm.com. Seja ao abrigo do Programa Academic Initiative, ou seja ao abrigo de uma conta de Gmail que tenham, o que quer que seja, podem sempre criar uma conta, têm pelo menos acesso ao plano Lite. Portanto, é algo que não é... Portanto, está acessível, como o founder da Galvanizer dizia, isto é uma democratização do acesso à capacidade computacional. A diferença é aquilo que fazemos com ela. Aquilo que eu estou a fazer é entrar... Reparem, as soluções que estão aqui, e isto focado mais no Data and AI, são soluções que existem também para ser deployed como software em cima do OpenShift, seja num data center existente, seja numa outra cloud qualquer. Elas aqui existem também como um serviço. E isto pode ser interessante para tirar partido dessas soluções e tirar partido daquilo que... para não estarmos no princípio de estar a reinventar a roda. Há coisas aqui que nos podem acelerar muitíssimo. E sem ter um lock-in de que não, isto é tecnologia IBM. Na maior parte dos casos, isto é tecnologia open source. Na grande maioria dos casos. Quando nós falamos do Watson, nós estamos a falar de... não estamos a falar de um computador. Quando falamos do Watson, estamos a falar de um antigo CEO da IBM. E foi dado o nome de Watson àquilo que foi a primeira plataforma de inteligência artificial lançada no mercado pela IBM. Vamos falar de uma plataforma que se converteu em serviços, em APIs, em serviços que estão disponíveis. No fundo, acabou por ser... é uma marca, okay? Não é uma tecnologia. O Watson não é uma tecnologia. O Watson é uma marca. Temos depois a tecnologia para cada um dos requisitos. E é importante ter esta percepção. Quando chegamos aqui, quando fazemos login no cloud.ibm.com, isto é muito, muito complexo. E é tão complexo quanto isto. Aqui tenho Resource List. Tudo o que está aqui para baixo são shortcuts para o que me aparece na Resource List. Resource List é aquilo que eu aprovisionei, os serviços que eu tenho na minha conta. Tá? Se eu carregar em Resource List, aparece aquilo tudo que eu tenho com os vários serviços que eu tenho aprovisionados na minha conta. Ok? Se eu sei exatamente para onde quero ir, tenho aqui shortcuts. É isto. Portanto, Resource List ou o dashboard. Depois tem Manage, gestão da conta, o que é que se gastou, suporte para abrir tickets quando há problemas, documentação e catálogo. E é isto. IBM fala isto. Agora, no catálogo, ok, over 350 produtos e ok. Começa com Featured, Services, Software e Consulting. Explorem depois isto. Tem aqui coisas que... E para aceder ao catálogo não é necessário ter qualquer tipo de conta. De acordo, no âmbito do Academic Initiative, inclusive conseguem ter créditos para utilizar e têm... e o Academic Initiative é só chegarem e registarem-se e têm imediatamente esse acesso. Basta terem um endereço de e-mail com o domínio respectivo. Agora, na parte aqui dos serviços, vou escolher, mas posso fazer aqui pesquisas, ok? Mas vou escolher AI and Machine Learning. Vou escolher também a parte de Analytics. Por exemplo, Watson Assistant é para chats, Watson Studio. E é aquilo que... temos aqui o componente Machine Learning e temos o Knowledge Catalog, que estão aqui disponíveis como um serviço. Vocês podem utilizar, tirar partido. You cannot only... ok. Eu já tenho uma instância free. Portanto, basicamente o que têm que fazer é... tem aqui uma instância free. Tem 50 Capacity Units Hour como limite, que é um vCPU, 2 vCPUs ou 4. Portanto, depois têm os standard planos, mas têm sempre um free plan para começar qualquer coisa, para iniciar, para prototipar. Eu vou aqui à minha Resource List, sempre que eu tenho já uma instância do Watson Studio criada,
Atenção que aquilo é criar, do lado direito é escolher Create. Ora, o Watson Studio está aqui, a minha instância. Portanto, está ativa, está em Frankfurt. A localização dos dados é fundamental para nós. Get started. Isto é uma free instance. O que é que o Watson Studio me permite ter aqui? Permite-me ter aqui os meus notebooks, permite-me ter tudo aquilo que eu preciso para... Tudo, porque em conjunção com o serviço de Machine Learning, onde eu vou fazer o deploy dos meus modelos, e em conjugação com o Knowledge Catalog, onde eu vou fazer, como é dizer, a limpeza dos dados, e ter o meu catálogo de dados, independentemente de onde é que eles estão. Não é agregar, não é um data lake. Okay? Quando falamos do Knowledge Catalog, é ter um catálogo onde estão os meus dados e com que princípios é que estão a ser limpos, que é fundamental neste tipo de soluções. Portanto, aqui, quando eu estou aqui no deployment, basicamente o que eu posso fazer é fazer aqui um New Deployment Space. E o princípio que é também trabalhar em equipas. Quando temos, por exemplo, trabalhos de grupo e coisas que obrigam a isto, eu vou chamar XPTO. Description, não interessa, não interessa. Ok, create. Está a ser criado. Eu vou passar a ter o meu deployment space, onde eu posso criar as conexões, onde eu posso ter os meus notebooks com Jupyter Notebook, em que podemos utilizar Python, R, o que entenderem, em conjugação com os acessos aos dados. Portanto, eu tenho o meu new space, maybe later, portanto, depois tenho a tour. Ok, neste momento não tenho assets. Basicamente o que eu tinha que fazer era criar aqui um novo asset, os meus deployments, os meus jobs, environments, access control e settings. Ok? Parem aqui nos environments. Default Spark 2.4, Python 3.7. R. Sparks. Portanto, têm a opção de escolher qual é que é o ambiente que nós queremos. Ok? O ambiente que querem, ok, vou utilizar este environment. Está feito. Configuration details. Estão aqui. Lindo, um environment é tipo uma máquina virtual? É. Uma imagem de uma máquina virtual. Só que eu não tenho que me preocupar qual é o sistema operativo, se está em cima, se está em baixo. É o meu environment de trabalho que na realidade é baseado em capacidade computacional. E que inclusive tem, quando fazemos o deployment dos modelos, utiliza GPUs, nomeadamente NVIDIA, com o disclose necessário para utilizar NVIDIA. É uma espécie de uma imagem, não é? Que eu, quando ativo, ele basicamente é porque é uma máquina virtual Sim. E do fundo só aí é que estou a consumir a minha Na cota. realidade é um container. Sim, um container, exatamente. Ok. Na realidade é um container, não é uma máquina virtual no modelo tradicional. Temos na camada acima em termos de virtualização, que é baseada em Kubernetes. Kubernetes com OpenShift. Na realidade o que temos aqui é um container. É uma imagem virtual, sim, para a execução do meu código. Portanto, é o meu ambiente. É o meu ambiente, é tudo aquilo que eu preciso. Eu sei que já estou desatualizado. Não. Longe disso. Agora, é assim, o que é que nós podemos começar depois aqui por criar, ok? Add to space, vou adicionar um asset type. Por exemplo, um asset type pode ser uma connection. E quando eu escolho um asset type do tipo connection, esta parte aqui eu posso criar uma connection, I would say, para onde quiser. Por FTP, por que quer que seja ou não dados estruturados, sejam ou não dados estruturados, podem ser NoSQL, whatever. É onde é que está, para a box, por exemplo. Ou então podemos criar um custom, e definimos, mas podemos criar, se eu quero ligar-me um MySQL, ok, só tenho que identificar o nome e depois o connection details, não é?
Tenho que pôr qual é o host ou o IP address, tem que estar disponível alguns, mas a connection está feita aqui. Eu passo a ter acesso aos dados. Isto é suficiente? Não, eu diria que temos que utilizar o Knowledge Catalog. E a partir do Knowledge Catalog, porque o Knowledge Catalog o que é que nos faz? É o governance e a limpeza dos dados. Não é? Aquele trabalho de isto faz sentido ou não. E recorda-me um trabalho feito por um colega meu, que eu muito prezo, e que tentou identificar o que é que poderia influenciar aquilo que eram os resultados do Euromilhões. Isto com base naquilo que é o Open Data que temos a partir da Santa Casa da Misericórdia, que disponibiliza todas as chaves que já saíram até hoje. E a única coisa, juntando dados e mais dados, eu consigo de facto chegar a um padrão. A temperatura média em Paris tem influência. Foi o único detalhe que conseguiu identificar. Faz sentido? Não faz sentido absolutamente nenhum, mas foi uma forma de tentar identificar bias de como é que foi um trabalho, eu diria que académico, no sentido de identificar que como é que eu posso ser biased por um tratamento de dados que, por vezes, eu tenho algum fator que coincide, existe uma camada, uma parte de coincidência entre os resultados, mas que na prática não serve para nada. Portanto podemos criar os jobs, podemos criar... o Watson Studio eu diria que, de acordo com a Gartner, é um dos líderes do mercado, mas para além disso, tem uma outra componente que eu sugeria que pelo menos explorassem, que é, vou andar aqui para trás, que é a componente da documentação associada a isto. Okay? Ou seja, quando temos os projetos, nós podemos adicionar pessoas, gerir os projetos, mas, mais do que isso, nesta parte da documentação. Esta parte da documentação não é só documentação, é a componente que tem de exemplos, ou seja, de nos poupar a reinventar a roda. Ok? Que têm aqui um manancial enorme de informação. Em alguns casos têm vídeos, têm código já pré-definido, que isto pode ser um acelerador. Eu não estou a dizer que isto... Inclusive é para projetos em outras plataformas, que não seja dentro do Watson Studio. Mas o simples facto de consumirem alguma desta informação aqui que possa fazer sentido, pode ser interessante. Quando temos aqui catálogos, administrar um catálogo de acessos, os assets que tenho num catálogo, como é que eu trabalho os assets? Está tudo documentado. Para além de documentado, com exemplos de código, ok? Quando falamos de notebooks, por aqui à parte dos notebooks, coding and running a notebook, ok? Creating a notebook, coding and running notebooks, ok? Onde nós estamos. Se queremos estar a utilizar a SPSS ou utilizar o RStudio. O RStudio, using Spark in RStudio. Isto está acessível a qualquer pessoa. Está aqui exatamente o que é que temos que fazer. Okay? Portanto, isto relativamente ao Watson Studio. Explorem e usem-nos para vos ajudar. O Carlos só que pode contar connosco sempre que for necessário para vos ajudar. E eu estou a ficar dentro daqueles últimos 10 minutos que era para questões. Só para finalizar aqui, que eu não mostrei os outros. Atenção que isto não era uma demo, é mostrar, está lá, é aquilo. Machine Learning, que é um outro serviço, é para fazermos deploy dos modelos. Okay? Podem ter uma máquina virtual com TensorFlow a correr. Ou então podem simplesmente fazer isto de uma forma controlada. Integra com o Watson Studio. E depois temos aqui o Watson Knowledge Catalog. Bem, tudo isto que está aqui em AI, o facto de ter o nome Watson ou não ter o nome Watson, isto podia ser o Watson Speech to Text. Não sei porque não é, mas é o Speech to Text API.
Este já é o Watson Knowledge Catalog. De alguma forma, estão interligados aqueles que utilizam mecanismos de Deep Learning, como é o caso do Knowledge Catalog, do Watson Studio e do OpenScale. O OpenScale é uma solução para identificar bias. Porque é que aquela decisão foi tomada? Aquele exemplo que eu vos dei há pouco do Euromilhões, porque é que é a temperatura em Paris? Okay? Que influencia. É como. Como é que o meu modelo chegou a esta conclusão? Foi com base em que dataset? Em que cálculos que foram feitos? Em que regras que eu defini dentro do meu próprio código? Seja ele Python, R ou outro qualquer. Portanto, o Watson Catalog, mais uma vez, o princípio é sempre o mesmo. O serviço é aquele, tenho aqui no About a documentação e o que é que significa, e depois temos a parte do serviço que é free, em que eu basta criar o serviço. Crio o serviço e depois tenho as instruções de como aceder ao serviço e posso começar a utilizá-lo no imediato, com as limitações que temos. E neste momento é aquele momento em que eu vou fazer stop sharing e colocar-me à disposição da audiência para o Q&A, e poderei voltar a partilhar o ecrã se assim for necessário.